Acusado de matar médica confessa a advogado de defesa que foi crime de mando e diz o nome do mandante. Ele receberia R$2.000, mas o dinheiro não foi pago. Jonatas também disse por meio do advogado que o crime foi planejado durante um mês. 2 intermediários o levaram até o mandante do crime num posto de gasolina na Serra. Além do dinheiro, Jonathan também recebeu proposta de ser defendido na justiça. Hoje à tarde, o advogado do ex-marido da médica e o do acusado de atirar na vítima foram à divisão de homicídios. O advogado da família de Milena também esteve no local. Corpos das 8 vítimas do acidente com micro-ônibus na BR-101 foram identificados e serão liberados amanhã cedo. Casal de Vila Velha vive momentos de pânico durante terremoto no México. Bandidos invadem pela 6ª vez loja em Santa Mônica, Vila Velha. Toda a ação foi registrada pelo sistema de segurança. Fogo em ônibus do Transcol. Passageiros deixaram o coletivo assustados. E novo golpe do WhatsApp usa o jogador Neymar como isca para enganar usuários. Pelo menos 10.000 pessoas teriam caído no golpe. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Advogado de acusado de matar médica faz declarações reveladoras para o Tribuna Notícias. Disse que Jonatas foi contratado para matar a médica e ficou cara a cara com o mandante do crime. No primeiro depoimento, o acusado ficou com medo de revelar o nome do mandante, mas agora quer contar tudo. Jonatas Alves, de 23 anos, primeiro confessou à polícia a participação no assassinato. Teria atirado na médica Milena Gotardi, de 38 anos. No dia da prisão, ficou com receio de falar sobre crime de mando. Mas após a repercussão do caso, revelou ao advogado que foi contratado para matar a pediatra. Ele me disse que estava apavorado quando ele foi preso no sábado, no contexto todo da delegacia. Assumiu até algumas questõezinhas lá, que são irrelevantes para fins de pena, mas uma dinâmica do crime lá acabou assumindo por medo. Mas não disse a questão do mando. Ontem ele me disse. O advogado disse ainda que Jonatas conheceu o mandante por meio de 2 intermediários. Esse encontro teria acontecido cerca de 20 dias antes do crime em um posto de gasolina na Serra. Jonatas até entrou no carro onde o mandante estava para acertar detalhes da execução. A conversa durou cerca de 15 minutos. Diretamente com o mandante, entrou no carro do mandante. É por isso que eu estou dizendo a você da importância dessas informações, entendeu? Ele está falando, ele sabe a cor do carro, que carro, onde encontrou, porque essa informação não é relevante. Os outros 2 ele conhece, lógico. Os outros 2 ele conhece e o mandante ele conheceu 20 dias antes dos fatos. O suposto mandante, além do dinheiro, R$2.000, prometeu auxílio jurídico em caso de prisão. E o valor acertado só seria pago após a execução. Ele me disse que foi prometido a ele R$2.000. Falaram com ele que iam pagar ele depois. Depois que a poeira baixasse, fica tranquilo que se der algum problema, vão tratar até advogado. O próprio mandante falou isso para ele? Falou, segundo ele me disse. Jonatas também disse para o advogado que já tinha ido ao hospital outras vezes para colocar o plano em prática, mas não conseguiu. Revelou ainda que não conhecia a história de vida da vítima. Ele me disse que foi lá algumas vezes no local dos fatos para poder, infelizmente, cometer essa barbárie. Umas 2 ou 3 vezes. Só não consumou por situações assim, que ele não ficou com medo, aí deu um problema aqui, Beltrano Ciclano, deu um desencontro, aí não aconteceu. Mas nesse dia, infelizmente, aconteceu. Leonardo de Souza afirma que o cliente está com medo, teme pela vida dele e de toda a família. Lógico que ele está com medo, está muito medo. Medo dele, medo da família dele. Ontem eu tive com a família dele, com a mãe, com os irmãos, com o irmão, com a esposa, tem um filhinho de 3 anos. Então, ou seja, ele está com medo, lógico que está com medo, porque as pessoas envolvidas são pessoas de alta periculosidade, certo? E que podem eventualmente causar algum transtorno para a vida dele, para a família dele, em função das informações que ele está prestando, buscando esclarecer os fatos. A pergunta que está no ar é:
quem mandou, não é isso? Porque, segundo as informações, já tem as informações de quem são os outros 2 executores, o outro rapaz da moto está preso, então a pergunta que está aí é, quem mandou? E ele falou comigo que tem a informação. Uai, então vamos ouvir o rapaz. O nome da pessoa eu não vou dizer, porque isso é uma coisa que vai competir a autoridade policial a revelar isso para vocês, certo? Leonardo também estranha o fato de, mesmo sendo advogado de um dos suspeitos, ele encontrar dificuldades para ter acesso ao inquérito policial. Veja bem, o meu cliente prestou depoimento, eu pedi para ter acesso ao inquérito de manhã cedo, aí fica aquela polêmica, está em segredo, mas não, segredo para advogado, né? Não tem como ter segredo para aquilo. Segredo é aquilo que está em investigação, uma interceptação telefônica, uma situação que está lá em andamento que não está juntado nos autos. Aí beleza, isso aí é o processo de investigação, isso é assunto pacífico, assunto feijão com arroz, 2 mais 2 igual a 4. Está no inquérito, tem que ter acesso, justamente por causa disso. Aí quando a gente fica vendo esse tipo de coisa, a gente fica logo pensando, assim, ih, rapaz, tem um trem errado aí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que prenderam ele? Veja bem, o retrato falado é totalmente diferente. E hoje à tarde, o advogado do ex-marido da médica e também o do acusado de atirar na vítima foram à delegacia tentar ter acesso ao inquérito. O advogado da família de Milena também foi à divisão de homicídios. Sentados lado a lado, o advogado do homem apontado como o executor da médica e o advogado do marido da vítima. O presidente da OAB no estado assumiu a defesa do policial civil Hilário Frasson. Os dois foram até a delegacia especializada em homicídio contra a mulher para ter acesso integral aos autos do processo. Homero Mafra disse que o cliente, mais do que ninguém, deseja que esse caso seja solucionado. Essa questão do mandante ainda o nome não ter sido divulgado, como é que ele enxerga isso? Olha, ele espera que o nome seja divulgado, que se encontre, se houve mandante, que se encontre o mandante, porque se houve mandante, esse mandante não foi ele, não foi Hilário Frasson. Quem esteve aqui na divisão de homicídios hoje à tarde também foi o advogado da família da médica. Ele veio acompanhar o andamento do inquérito policial que investiga o assassinato da pediatra. Depois de conversar com o delegado responsável pelo caso, ele conversou com a imprensa. Disse que acredita que esse crime está muito perto de ser solucionado. O sentimento da família é que não haja a impunidade. Mas, como eu disse antes, hoje a família está tranquila, né? A gente conseguiu perceber que o trabalho da polícia está sendo absolutamente irretocável. O Dr. Janderson está desenvolvendo um trabalho muito bom, um trabalho de excelência e que, em razão da complexidade, né? Todo crime de mando, na verdade, é um crime por si só complexo, né? Então, se for o caso, se for realmente essa linha aí, se chegar a essa conclusão, justifica, né, todo o trabalho desenvolvido que está sendo de excelência. Subiu para 5 o número de pessoas investigadas pelo envolvimento na morte da médica. 2 já estão presas. Jonatas Alves, de 23 anos, é apontado como o executor e Bruno Broeto teria dado cobertura na fuga. Os dois são amigos e moram em Fundão, mesma cidade onde a médica nasceu. Amanhã, o crime completa 1 semana. As crianças estão sob o cuidado da família da vítima, né, da Milena. E a família só tem uma forma de estar, né? Com a morte da Milena, eles estão muito tristes, mas não teria outra saída senão a tristeza para alguém que perdeu um ente querido, né? Mas como é que eles receberam essa questão, né, do mandante ainda não ter sido falado quem é o mandante, né? 1 semana já após o crime, e o rapaz, né, que seria o executor, parece que ele quer ser ouvido novamente, ele quer dizer quem é esse mandante. Veja bem, como vocês sabem, o inquérito corre em segredo de justiça, né? A gente não pode revelar nada por enquanto. Mas, para responder a sua pergunta, é o que eu disse antes. A família e o assistente de acusação acreditam muito no trabalho da polícia. O trabalho desenvolvido pelo delegado de polícia está sendo um trabalho de excelência, né? O trabalho de altíssima qualidade, e a gente confia que a conclusão não vai demorar. Ontem, a movimentação também foi grande na frente da delegacia. Promotores do Ministério Público Estadual foram até o local acompanhar o desenrolar do caso. Corregedores da Polícia Civil também estiveram na DHPP, mas saíram sem dar nenhuma declaração.
O marido da médica teve o celular apreendido e a arma recolhida. Ele trabalha na chefatura de polícia. A pediatra especialista em oncologia foi morta a tiros na semana passada. O crime aconteceu no estacionamento do Hospital das Clínicas em Vitória. Milena Gotardi, de 38 anos, deixava o plantão acompanhada de uma amiga quando foi abordada. O assassino fugiu de moto. Milena deixou 2 filhas, uma de 9 e outra de 2 anos. Olha, não faltam elementos para desvendar a real motivação do crime e o nome do mandante. O advogado de Jonatas falou há pouco que o cliente confessou para ele quem é o mandante e quer agora fazer a mesma revelação para a polícia. E mais, câmeras do posto na Serra, onde houve a possível negociação entre executor e mandante do crime, podem mostrar o carro, a placa e quem estava no veículo. O capixaba acompanha de perto os rumos da investigação e espera que esse caso bárbaro seja resolvido com justiça. Um casal de Vila Velha viveu momentos de pânico no México. Os capixabas chegaram ao país para uma viagem de turismo e foram surpreendidos pelo terremoto. Prédios desabaram e mais de 200 pessoas morreram. Lorena e André não imaginavam que a viagem com os filhos virasse um cenário de horror. Na hora do terremoto, pedaços do teto e paredes do hotel onde a família estava começaram a desabar. André e uma das filhas ficaram presos no elevador. Ele começou a descer, começou a balançar para um lado e outro e muito forte, batia a parede do elevador na parede do prédio e aquele balanço a gente quase que não conseguia ficar em pé. Eu na hora lembrei que poderia ser um terremoto, pedi para que a minha filha e a minha sogra se abaixassem, elas começaram a ficar muito apavoradas, né, com a situação. A gente sentou ali e ele balançava muito forte. A cidade do México ficou às escuras. Lorena relata que precisou procurar um hospital porque a filha ficou doente e por onde passou, o cenário era de muita destruição. Você passava pela cidade, tudo apagado e todo mundo do lado de fora de noite. Você via aqueles cordões humanos, sabe? Ajudando a tirar pedra, gente soterrada, estava pedindo ajuda com suprimentos, com água para as crianças que ficaram presas na escola. Morreram 32 crianças numa escola. Infelizmente, muita gente morreu. Já no aeroporto, deixando o México, a família relatou a tristeza e, ao mesmo tempo, o alívio por terem saído bem. Realmente uma situação muito difícil de se viver. Mas é isso, não passou de um grande susto, né? Realmente assustador. Mas a gente, graças a Deus, não aconteceu nada demais com a gente, nós estamos bem. Graças a Deus a gente conseguiu sair dessa ileso. Bom, Fábio, Lorena, a mãe e as filhas já deixaram o México. Novo golpe no WhatsApp usa o jogador Neymar como isca para enganar usuários. Às vezes aparece na tela do seu smartphone aquele link para você baixar um aplicativo que está na moda e que promete fazer 1001 coisas. Mas aí eu te pergunto, você costuma baixar logo ou acha que desconfiar é sempre um bom caminho? Às vezes quando eu não conheço eu nem acesso nada. Nada vem de mão beijada, meu filho. Não confia, não. Pois é, tem aplicativo que é ruim e tem aqueles também que são show de bola. E por falar em show de bola, olha só o que inventaram. Hackers desenvolveram um golpe que promete personalizar o plano de fundo do WhatsApp e colocar a foto do Neymar. A intenção é que o usuário possa mudar o Neymar de uniforme. Você poderia colocar no jogador do Paris Saint-Germain a camisa do seu time, por exemplo. Legal, né? Mas tem um porém. Os golpistas induzem a pessoa a baixar um aplicativo chamado Camisa 10, compartilhar o serviço para 8 grupos ou 15 amigos e depois disso preencher seus dados em serviço SMS pago, o que poderia causar prejuízos financeiros. Só para você ter uma noção do alcance desse golpe, ele teria afetado mais de 10 mil pessoas somente nas 2 últimas semanas. Quando você coloca talvez compartilhar, vai ter alguma mensagem bem escondida falando que ao compartilhar você aceitou o termo de serviço daquele aplicativo. As pessoas não vão pagar pelo envio do SMS, que geralmente é muito barato. Alguns operadores hoje até dão de graça porque o WhatsApp meio que matou esse serviço. Mas você tem o conteúdo que você vai receber pelo SMS, que é um preço, que é isso que eles chamam de serviço. E aí isso pode variar de R$4, de R$5, até dependendo do valor que a empresa que está oferecendo esse serviço, vamos dizer assim, ali via SMS, vai querer cobrar. Tá vendo? Por isso é bom ter cautela quando pensar em baixar aplicativos, principalmente
se parecerem legais demais. Tudo que a gente vai fazer na internet é ler os termos os termos de uso ou políticas de privacidade desses aplicativos todos. Porque a maioria das vezes eles entregam um serviço muito simples, que é a isca. O que eles querem mesmo são os seus dados. Todo mundo abre o que tem de abrir, olha o que tem de olhar e depois cai num golpe e não sabe o que aconteceu, né? Loja no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, é alvo de bandidos pela 6ª vez. As câmeras de segurança da loja flagraram toda a ação dos bandidos, que durou menos de 1 minuto. Eles forçam a fechadura da porta com uma chave de fenda e conseguem acesso. Rapidamente pegam tudo que vem pela frente. Vários óculos que estavam dentro das gavetas foram levados, inclusive de clientes. Repare que esse bandido ainda tenta levar a impressora, mas ela está presa à tomada. E olhe só como eles saem contentes de dentro do estabelecimento. Essa é a 6ª vez que essa loja é invadida ou tomada em assalto. Sempre que toca o telefone pela madrugada, a gente já acorda com o coração disparado, porque já sabe que é algo daqui da loja, que é arrombamento. E aí daí a pouco o monitoramento já liga também, o vigia. Então é uma loucura, a gente vem para cá, triste, né? Porque infelizmente é o dia a dia nosso. Esses óculos aqui foram o primeiro alvo dos criminosos. Só não foram levados porque estavam com trava de segurança. Mesmo assim, o comerciante já estima prejuízo de cerca de R$10 mil. Parte do material furtado da loja foi recuperado ainda de madrugada. É que quando os bandidos saíram contentes por essa porta, eles deram de cara com o segurança que fazia ronda na região. O segurança estava de moto e deu início a uma perseguição. Enquanto fugiam, os bandidos dispensaram alguns dos óculos que foram furtados. A loja tem sistema de monitoramento à distância, câmeras e segurança noturna. Mesmo assim, continua sendo roubada. Seu Sérgio confessa que não sabe mais o que fazer para driblar a falta de segurança. Eu tenho o monitoramento, eu tenho vigia da noite, eu tenho o alarme, né? O seguro. E agora, como estragou as fechaduras, eu vou comprar novas fechaduras e vou reforçar ainda mais as outras portas. Se tivesse mais policiamento, se tivesse mais segurança, com certeza ia inibir mais, né? Os nóia, os ladrões aí que ficam rodeando. Passageiros de ônibus passaram por um susto hoje cedo em Vitória. O incêndio começou rápido e foi contido mais rápido ainda pelo Corpo de Bombeiros. Foi por volta das 6h45 da manhã. O motorista, que não quis gravar a entrevista, contou que um passageiro que estava no ponto de ônibus da Avenida Beira-Mar, quando ele parou, alertou sobre um problema no veículo. Quando abriu as portas, os passageiros todos desceram e foi possível ver o fogo concentrado entre a roda do meio e a traseira. O ônibus estava lotado, mais de 50 passageiros, porém não houve pânico. Era a primeira viagem que o coletivo articulado fazia na linha 572, terminal de Santo Torquato, terminal de Laranjeiras. O fogo foi contido sem que ninguém tivesse ficado ferido. E muitas pessoas andavam distraídas, sem perceberem a faixa de isolamento ou os cones. Mas uma delas reagiu de um modo bem inusitado, desacatando um agente da guarda por ter chamado a atenção para a faixa de contenção. O cone não é feito para desviar pelo cone, é para evitar a região do cone. Então, a gente pede um pouco mais de atenção para o cidadão, para ele ficar mais alerta, mais esperto, para evitar mesmo a invasão da saúde, o problema que ele possa ter futuro. Cerca de 80 passageiros estavam no coletivo. A empresa vai apurar as causas do incêndio. E a seguir, 8 corpos do acidente com o micro-ônibus serão liberados. Exames de DNA identificaram as vítimas. A gente já volta. Os corpos das 8 vítimas do acidente com o micro-ônibus na BR-101 já foram identificados e serão liberados amanhã pela manhã. Os corpos precisaram passar por exames de DNA porque foram carbonizados. No coletivo estavam integrantes de um grupo de dança alemã de Domingos Martins. O acidente foi no último dia 10 em Mimoso do Sul e foi provocado por um caminhão com carga irregular de granito. 11 pessoas morreram. 3 corpos já haviam sido liberados desde o dia 11 de setembro. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.